Então, o nosso primeiro keynote speaker é alguém que vive essa interseção na prática todos os dias. Ele é CEO da Red Mug, especialista em vendas com estratégia na veia, execução de ponta. É um cara que é mentor de aceleradora, transforma startup em storytelling e com storytelling. E eu te diria mais, ele faz algo que é raro hoje em dia. Além do storytelling, ele trabalha, anotem essa palavra, story doing, que é execução. Tem muito storyteller que não executa, e ele é um executor, trabalha com processos e gatilhos que convertem. Sabe assim, menos falação e mais execução. Com vocês, eu quero que vocês recebam com uma enorme salva de palmas, abrindo o palco principal nesse segundo dia de evento, Kaiowá Freitas. Vem, Kaiowá. Uhul! Palmas. Seja bem-vindo. Bom evento. Obrigado, Mark. Bom dia, CRM Summit. Bora, obrigado. O pessoal que está gritando lindo aí, a comissão vem depois. Cremoso, ouviu o cremoso, tá lá. Galera, vamos falar daquela coisa maravilhosa, vamos falar de ganhar dinheiro, vamos falar de fazer resultado, de crescer, mas tudo isso com ciência, pessoal. Com ciência, com método, com processo. Quem aqui já ouviu aquela clássica, esse daí não tem sangue de vendas, esse daí não é vendedor, tu nasce vendedor. Eu não acredito nisso, gente. Mas eu não acredito nisso porque eu fiz uma análise científica para descobrir. Eu entrevistei mais de 1.000 pessoas, 1.000 vendedores que traziam o resultado, 1.000 pessoas vendedoras que mais convertiam, e eu não encontrei um padrão ali dentro. Então não tem aquela coisa essa pessoa aqui fala pra caceta. Eu já peguei pessoas super quietas que vendem demais. Então quando a gente olha para esse tipo de estrutura, a gente tem que ter uma consciência muito grande de que vender é processo, é metodologia, mas vender principalmente, gente, vender é guiar o cliente para o sucesso. Quem não vê isso como papel crucial de vendas não está fazendo venda. Vender, gente, é sim uma parte crucial para que o seu cliente tenha sucesso. E aí, minha primeira provocação de hoje, são só 6 horas de palestra. Quantos de vocês perguntam para os clientes de vocês o que é sucesso para eles? Quantos de vocês podem dizer mesmo, bater no peito e dizer, eu sei o que é sucesso para o meu cliente? Desde o comercial. Está no script de vendas de vocês? Está lá nas perguntas de vocês? O que é sucesso para ti? A minha pergunta, eu adoro colocar essa pergunta, o que precisa acontecer para daqui 3 meses tu dizer, puta que pariu, ter contratado a Red Mug foi a melhor decisão que eu podia tomar para a minha empresa? Eu coloco essa pergunta como padrão em toda reunião comercial. Ela me alinha expectativa, ela me alinha sucesso, ela me alinha o que a pessoa alcança. Eu passo isso para o CS, hoje tem Dona Weber, vai falar bastante CS. O CS já sabe o que precisa fazer. E aí, gente, o pessoal fala, não, mas vender é guiar para o cliente para o sucesso. Então eu vou mostrar todas as features do meu produto. Já que vender é guiar o cliente para o sucesso, aí é onde a gente erra, gente. A gente não deve ficar mostrando produto. A gente deve focar no benefício, como a pessoa se sente transformada pelo seu produto. Eu faço muita reunião com SaaS, com empresa de software, e as pessoas me mostram, daí tu clica aqui, aí o botão muda de cor. Eu nunca vou lembrar disso, gente. É muito bizarro quando a gente olha isso e a pessoa está lá focada em falar de característica técnica, e não está focada em como aquilo vai transformar meu negócio, minha empresa, meu RH, meu time, meu dinheiro, meu tempo. É isso que importa. Fazendo sentido? Então tá, gente, a partir de agora eu vou acelerar um pouquinho, porque eu vou falar um pouquinho do que a gente falou no último CRM Summit,
Só para botar todo mundo no mesmo par, a gente falou sobre o processo de reunião comercial. A gente divide a reunião comercial em etapas claras. Uma reunião comercial de sucesso, ela tem etapas muito nítidas. Nesse processo aqui, eu montei para uma empresa daqui de Floripa, foi vendida, conseguiram um resultado, até hoje eles seguem esse processo. Esse processo aqui eles fizeram em 8 etapas. Abertura, o que é abertura? Se apresenta, faz rapport, mostra, conversa com a pessoa. Então tem um momento muito claro dessa reunião. Ganhou a abertura? Legal, agora você vai para a sondagem. Faça perguntas profundas, entenda a realidade do cliente, para daí então criar um cenário. Com esse cenário, a pessoa agora entende que aquilo ali é a realidade dela, ela alcançou aquele ponto e ela pode ir para a solução. A solução... Se eu pensar que é uma reunião de 40 minutos e eu dividir as 8 etapas em tempos iguais, 5 minutos para cada etapa, eu levei 20 minutos para chegar na solução. O que isso quer dizer? Quer dizer que a solução não é o importante, gente. Eu só vou chegar na solução se a pessoa teve uma abertura bem feita, se eu entendi a realidade dela, se eu conseguir criar um cenário onde ela se vê e diz que é um cenário possível, aí sim eu chego na solução. Da solução, agora eu vou te explicar como é que as coisas vão acontecer. Como é que vai ser a coisa a partir de agora, com a minha solução na tua vida. Ou seja, volto para benefício. Volto para impactar como é que é a realidade da pessoa. A solução importa muito pouco na minha reunião comercial. Ai, Caio, mas eu vendo para Enterprise, ele quer conhecer. Quem quer conhecer é quem executa. Quem está comprando, se o cara vai ter que dar um clique, se ele vai ter que ligar para a China, não importa. Ele quer saber se vai economizar o dinheiro, se vai resolver mesmo. A gente fica preso a micro detalhes, e esses micro detalhes, gente, não fazem venda não. Falei como é que as coisas vão ser. Espetáculo, Beyoncé no palco, Darth Vader, loucura, pirotecnia, massa. Agora eu vou para onde? Agora eu vou para negociação. Eu vou tirar as barreiras que existem para fechar a venda. E só depois de eliminar essas barreiras, tem que falar com sócio, tem que não sei o que e tal, aí eu vou para o fechamento de verdade. Utilização de gatilhos, utilização de desconto, utilização de meios para, enfim, conseguir fechar a venda. A quantidade de vezes que a pessoa me apresenta preço, não me dá nem tempo de pensar e já estoura um gatilho de desconto. Mas a gente consegue fazer um jogo, tá? Eu vou pedir muito mais. A pessoa já me entregou sem eu nem fazer esforço nenhum, a pessoa já me entregou desconto, eu vou pedir muito mais benefício. Só que, gente, eu vi vocês tirando foto disso, mas o pulo do gato não está aqui. Como é que eu monto isso? Não é baseado no que o vendedor tem que fazer. Esse é um modelo muito americano. É um modelo onde a gente está preocupado com o speech, com o script, com o que eu vou falar. Eu vou falar isso, eu vou ficar replicando isso, eu tenho que replicar isso, porque se eu não falar aquela frase tal, eu não ganho comissão, eu sou afetado e eu perco o meu bônus, porque eu não falei a frase de dengue. Sabe aquela... Em caso de suspeita de dengue, procure o médico. Sabe aquela coisa assim? Tipo, eles são obrigados a fazer o disclaimer. Eu não monto o processo comercial baseado no que o vendedor diz, no que a pessoa vendedora diz. Eu monto o processo baseado na reação que precisa acontecer. Então, qual que é a reação que precisa acontecer em cada fase? Porque eu identifiquei pela ciência a jornada do meu cliente. Então, na fase de abertura, a pessoa deve estar aberta e estar compartilhando a vida. Se ela não estiver aberta, eu não vou conseguir fazer a reunião. Oi, tudo bom? Que legal que nós estamos aqui fazendo essa reunião, estou muito feliz. Poxa, como é que estão as coisas contigo? Bem. Aí eu dou 3 segundos, né? 1, 2, 3, para ver se a pessoa responde mais, se ela evolui aquele papo. Não, ela não fala mais nada. Ah, então, pô, bacana. Aí eu posso correr para aquele papo de elevador, escroto. E o tempo? Não vou, eu vou. Pô, cara, então me conta aqui o que te fez buscar, o que tu está olhando para aceitar fazer uma reunião aqui com a gente. Ah, me falaram que era uma coisa que eu precisava conhecer. A pessoa está aberta? Não está, cara. Eu vou conseguir tirar leite de pedra dessa reunião? Putz, eu paro a reunião aqui. Eu faço mais 1, 2 tentativas, faço daí uma afirmação, vejo se a pessoa corrige minha afirmação, enfim, não avançou, me mostra que eu estou aberto, não avançou, eu digo, cara, eu acho que eu não te peguei num bom dia, vamos marcar outro momento?
Porque normalmente quando eu faço a reunião, as pessoas me contam como é que está a realidade da empresa, como é que está a vida, e eu vou te fazer perguntas muito densas sobre o teu negócio. E se tu não me falar nada agora, e eu tiver que perguntar tudo no milímetro, nós vamos levar 18 horas para fazer essa reunião, não faz sentido a gente continuar. Então eu faço esse processo para que eu não perca mais tempo com esse lead, ele não está pronto, não vai avançar. Sabe por que eu sei disso? Porque eu metrifiquei. Eu fiz 100 reuniões onde o cliente não estava aberto. Eu tive 2% de conversão. Faz sentido eu focar nesse tipo de reunião? Não faz. Produtividade, identifiquei consciência. Só avanço se a pessoa estiver aberta. Pode ser que eu consiga avançar em 10 segundos, ou como é que estão as coisas? E a pessoa desbanca falando da vida. Pode ser que eu leve 10 minutos, pode ser que eu leve 5 reuniões até a pessoa estar aberta. Mas eu não avanço a conversa, eu não apresento solução, eu não mostro. Difícil, né? Duro ouvir isso. Como assim tu não vai apresentar teu produto? Não vou. Ai, cara, mas eu tenho pouco lead. Vai perder teu tempo dedicar a gerar lead. Não faz essa reunião, tu não vai fazer a venda. E ela vai ocupar muito mais tempo, porque tu vai te iludir e tu vai ficar fazendo um monte de follow-up. E aí, se eu for teu gestor comercial, eu vou te perguntar, e aí, esse cara, compra ou não compra? E você não tem informação nenhuma. Se anda, se não anda, porque a pessoa não está aberta, ela não está aberta de verdade para te dizer se vai andar ou não vai. Fazendo sentido, galera? Tranquilo? Então, beleza. Na sondagem, eu preciso saber as informações cruciais para eu poder criar cenários. Eu preciso entender dor, desejo, medo. Onde a pessoa está, onde a pessoa quer chegar e o que não pode acontecer. Então, quando eu entendo esses pontos, eu vou para a criação de cenário. A pessoa tem que entender que o cenário que eu criei é possível. Pode ser um cenário que já é hoje, baseado nas dores da pessoa, já é esse cenário hoje. Pô, então eu imagino que tu deve acordar, procurar isso, fazer isso, fazer isso. A pessoa me diz, isso, nossa, é bem isso que acontece. Show, avanço. Se a pessoa não concorda com o cenário que eu criei, eu também paro a reunião aqui. Eu vou fazer 5, 6, 10 cenários até entender que aquilo dali realmente afeta e é uma coisa que eu mexo. Senão eu não estou levando a pessoa para o sucesso. Posso fazer cenário bom, posso fazer cenário ruim, aí depende do tipo de produto, depende do tipo de artifício que vocês usam para venda. Se vocês vendem por dor, desejo ou medo, aí escolhe o tipo de cenário que você vai utilizar. A pessoa concordou com o cenário, eu vou para conceito. O conceito aqui, gente, ele é... Quanto mais inovação você faz, quanto mais diferente, mais você tem que entrar em conceito. Porque o conceito é ensinar teu cliente. E aqui ele tem que entender por que você faz a coisa do jeito que você faz. Se ele não entender isso, não adianta. Se ele não entender a razão que você é, do jeito que você é, não adianta. Vou falar aqui do Zorro. O Zorro é do jeito que é por vários critérios. Qual que é o conceito que eles entendem como ferramenta de CRM multiplataforma? Eles têm uma clareza nisso, você tem que saber. Porque CRM tem um monte, mas nenhum é o Zorro. Por que ele não é? Por que ele é diferente? E aí tu vai falar de conceito. Não é diferencial, não é porque tem o botão tal. É porque o jeito que ele foi pensado é diferente. Disso eu vou para a solução, aí efetivamente as coisas que eu mostrei têm que parecer factíveis, a pessoa tem que olhar para a solução e dizer, nossa, entendi, tá, dá para fazer. Porque também é aquela coisa, não pode ser aquele negócio escabroso, tu mostrar todas as... Eu vendo um ERP, aí tu vai mostrar todas as funcionalidades do teu ERP. Tu nunca nem listou, são tipo 180. E aí tu quer mostrar todas numa reunião de 45 minutos. Vai lá, Cláudia. Daqui está muito claro quais serão os próximos passos. A pessoa entendeu quais são os próximos passos, como é que vai ser o futuro dela se ela adotar a minha solução. Ela concordou com aquilo, ela fez alguma verbalização de concordância, e aí eu vou para a negociação, eliminando todos os fatores, todas as barreiras que impedem a pessoa de comprar comigo. Eu tenho que eliminar isso. Se eu eliminar essas barreiras, eu consigo, enfim, um resultado e alcançar daí o fechamento. Fechamento, gatilhos mentais. Vou aplicar escassez, vou aplicar prova social, vou aplicar autoridade, vou aplicar, enfim, o gatilho que eu preciso para daí sim conseguir esse resultado. Esse processo, gente, de maneira alguma é uma bala de prata. Massa, legal, usem para montar o de vocês. Como é que vocês vão montar o de vocês? Prestando atenção na reunião comercial de vocês e ouvindo o cliente. Entendendo quais são os momentos que precisam acontecer na reunião de vocês. Esses precisam acontecer, é complicado. Pega uma empresa que o CEO ainda está fazendo a venda. Aí o CEO está fazendo a venda
ele está lá enlouquecido, pega a empresa que a fundadora é a pessoa que está no comercial desde os primórdios da empresa. Ela tem um domínio e um conhecimento técnico absurdo. Se eu pegar as etapas dela da reunião, são 16 mil etapas que ela faz. O que eu vou fazer? Eu vou cortando isso, eu vou entendendo o que é crucial. Lembra na matemática, na quinta série, a gente tinha um mínimo múltiplo comum? Ache o mínimo múltiplo comum. Ou são 20 reuniões e ache o mínimo múltiplo. Onde é que a pessoa realmente, o que precisa? Essas são etapas que precisam acontecer para que essa venda dessa startup aqui aconteça. É o mínimo múltiplo comum dessas reuniões comerciais. Tranquilo até aqui, gente? Show. Então, como é que eu monto isso, gente? Como é que eu faço? Eu quero entregar como é que é o meu Notion. Isso aqui é o Notion. Eu quero entregar como é que eu monto o meu playbook de verdade. Então, por exemplo, aqui a abertura, eu tenho ali, ganho o indivíduo com a ação, eu tenho a reação, eu tenho o exemplo e eu tenho a reação esperada desse exemplo. Quando eu monto esse playbook, é para que qualquer pessoa no meu time consiga fazer. E aí, esse exemplo aqui, gente, ele está batendo no quê? Qual foi a tese que eu montei para esse exemplo? Ele é um exemplo carismático? Ele é um exemplo influente? Que tipo de exemplo eu usei? Que estratégia eu montei? Pensem no tipo de exemplo. Tenham 10 exemplos diferentes, para que o playbook seja fácil de ser executado, para que vocês consigam um resultado de acordo com o tipo de abertura que vocês fizeram, de acordo com o tipo de pessoa vendedora que vocês colocaram para fazer aquilo dali. Eu tenho vendedores que fazem vendas pelo Challenger Sales, que eles são vendas desafiadoras. Eu tenho vendedores que fazem por carisma, por amizade. É outro tipo de venda. Exemplos diferentes. Ah, mas o Challenger tem um resultado melhor, o carisma, a amizade tem um resultado melhor. É o resultado daquela pessoa, de acordo com o que ela faz de melhor. Eu potencializo as características dela, não vou trancar ela num script. Eu vou dar liberdade para ela fazer aquilo dali naquela fase, para conseguir aquela reação. O importante é a reação alcançada, não é a ação feita. Se ela quer falar da avó dela, ou se quer falar de carro de corrida, não me interessa. Eu quero que ela consiga a reação. Eu só monitoro a reação. Eu não fico monitorando o que o vendedor falou, não, gente. A vida é curta demais para monitorar o que o vendedor fala. Eu monitoro o que o cliente responde. Frase boa para botar no Instagram é essa, né? Freitas, Caioá. Eu botei mais um exemplo aqui, o da sondagem, só para vocês entenderem que realmente todas as etapas têm um exemplo ali, tá bonitinho, e eu consigo colocar todas as etapas como meu playbook. É fácil de montar, gente. É complicado de evoluir? Um pouquinho, não vou mentir. É ciência. Ciência, você faz uma hipótese, aplica, mede o resultado, vê o que aconteceu. Tem que ter cabeça de cientista. Não é vendedor, é cientista comercial. Olha que chique, estou mudando no LinkedIn agora. Porra! E aí, gente, na sondagem eu resolvi aprofundar, porque a sondagem ela tem uma parada muito legal, que é o tipo de pergunta que a gente faz. Hoje, eu ouço muitos vendedores, tá, gente? Eu adoro sofrer uma reunião comercial. Quem quer marcar uma reunião comercial comigo, tá marcado já, gente. Adoro. Adoro receber reunião comercial. E eu vejo as pessoas me perguntando coisa muito errada, do jeito muito errado, e eu resolvi trazer isso para vocês. O tipo de pergunta para o efeito psicológico que aquela pergunta causa. Por exemplo, a pergunta de como. A pergunta de como, para que ela serve? Ela é uma pergunta comportamental. Você vai me explicar um comportamento, você vai me dizer um passo a passo, você vai me dizer uma estrutura que te levou àquilo dali. Como é que é a tua operação comercial hoje? A pessoa vai me explicar. As ações vai aprofundar naquilo dali. Perguntas de porquê. Perguntas de porquê é pergunta de justificativa. A resposta de uma pergunta de porquê é uma justificativa. Por que vocês nunca mexeram nisso com qualidade? Eu sou meio pau no cu, né? Meio otário, que pergunta meio braba essa. Mas eu quero que ele me dê uma justificativa. Eu quero que eles coloquem no lugar de parar e pensar. E vai achar uma desculpa, safado, de não ter mexido no teu comercial até então. Vai achar uma desculpa de não parar para ouvir as gravações das reuniões comerciais.
Eu quero que tu justifique. Aí eu vou para a pergunta de o que ou qual. Aqui uma listagem. O que, qual, ela é fato. Me dá uma listagem do que está acontecendo. Me diz o que está acontecendo. Como é que você está fazendo isso? Qual que é esse aspecto? Qual que é o ponto de relevância? Qual é o budget? Qual é o prazo? Qual o KPI que tu vai analisar? Quem? Pergunta de quem é poderosíssima. O jeito que eu uso é... Eu sou meio pau no cu, né? Que nem eu falei para vocês. Só metade. Mas eu pergunto, quem que se ferra se ninguém olhar para isso na tua empresa hoje? Adoro perguntar isso. Digamos que você está vendendo um RP, que nem eu disse. Cara, quem que se ferra se isso daí der problema? Normalmente é a pessoa com quem eu estou falando. Resolvido. Quem que está preocupado com isso? Quem que não dorme se isso daí der errado? Chama essa pessoa para a reunião. Lá na prospecção, eu uso muito a pergunta de quem. Pergunta de quando? Ela bota prazo, gente. Adoro usar na finalização. Quando que você quer isso resolvido? Quando que você quer agilizar? Quando? Enfim, quando? Parece simples, gente. Mas quantos de vocês procuraram as perguntas da máquina comercial de vocês e realmente aprofundaram nelas? E aí, de novo, não é a pergunta, é a resposta que você está buscando. É a reação, gente. Newton, ação gera uma reação? Isso. Perguntas onde? Onde dói? Aqui, nesse bonequinho aqui, ó. Essa aqui é a tua empresa. Onde é que está ruim? Me mostra. Normalmente a dor está em tempo, dinheiro ou RH. Normalmente a dor é nisso. Perdendo tempo, gastando tempo demais, enfim, quer ganhar tempo, dinheiro, ganhando dinheiro, perdendo dinheiro, RH, qualquer coisa que envolve um ser humano. Perguntas hipotéticas. Isso daqui, gente, em prospecção, é simplesmente a maior arma de prospecção que você pode usar. Que é uma pergunta de hipótese. E se resolver o seu comercial fosse tão fácil quanto apertar 3 botões? Gera interesse. Cria uma hipótese na cabeça da pessoa. A pergunta, ela tem o poder de fazer a pessoa pensar com qualidade sobre um assunto ou um tema. Então, quando você bota uma pergunta, você está fazendo a pessoa pensar sobre aquilo dali. E perguntas reflexivas. Tipo, meu cabelo... Olha, refletivo. Perguntas reflexivas são perguntas que a pessoa vai internalizar sobre aquele assunto. Ela não precisa de responder, só que ela reflita sobre aquilo dali. É tipo as perguntas que eu estou fazendo para vocês aqui. Está num palco, eu não consigo coletar as respostas, então eu estou tentando perguntas reflexivas. Fez sentido, gente? Tranquilo até aqui? Suavão? Top. E pessoal, como é que eu toco isso daqui? Como é que eu resolvo isso daqui? Eu resolvo isso daqui, gente, fazendo gestão. Eu mostrei meu Notion para vocês, agora eu vou mostrar meu Miro para vocês. Miro é a ferramenta de mapa mental, mapa visual para você criar ideias. Eu crio as ideias no Miro e eu aplico elas no Notion. O Notion é a minha ferramenta onde eu deixo o legado. Todo o meu time comercial ou não tem acesso ao meu Notion. É transparente, eles podem acessar. O marketing entende e vê todas as argumentações lá. Entende as minhas perguntas, entende meu passo a passo da reunião comercial, entende as reações que precisam acontecer. O CS entende tudo. As fases do meu CRM estão explicadas no meu Notion. Explicando o motivo de perda para cada um desses motivos. O que acontece? Por que você pode perder esse negócio? Que fase? Até que fase você pode perder esse negócio? E isso eu deixo escrito e muito claro para que todas as pessoas entendam. E eu faço isso com gestão. Eu sou um gestor do meu time e eu divido isso em rituais, análises e gestão, porque eu não sou bom de nome. Meu nome é Kaiowá, né, gente? Obviamente, nome não é meu forte. Mas daí gestão, tudo é gestão. Mas esse daqui, eu não tinha um bloquinho para depois, eu pego as ideias de vocês me encontram ali depois e me contam quais ideias melhores para eu trocar esse slide.
Mas rituais, o que é um ritual, gente? O forecast, ele é um ritual onde eu sento com o meu time e a gente vê a predição do que vem de negócio. É diário? É mensal? É quinzenal? É semanal? É 2 vezes na semana? Não sei o que vai funcionar para o negócio de vocês. Mas é um ritual onde meu time tem que saber o que entra, quais são os negócios que estão acelerados. Eu só vou saber isso se eu fiz o processo bonitinho. Quem aqui já leu 50 tons de... Não, mentira. Mas não são 50 tons de cinza, gente. É preto no branco. Esse cara tem potencial ou não tem potencial? Se você sair da reunião e não tem certeza da sua resposta, desculpa, a tua reunião foi ruim. Desculpa, teu processo de reunião está cagado. OKR, meta, um ritual com o meu time. O que é um ritual? É um encontro com um momento certo, com uma descrição certa, que todo mundo sabe que vai acontecer, seja mensal, bimestral, o que quer que seja, mas todo mundo sabe o que precisa ser feito lá, o que é feito, como é que é feito. OKR é uma reunião que eu faço lá, eu sigo o método do OKR. Não, Caio, eu só boto meta, tá tudo certo. Faz do jeito que fizer sentido para você, mas tem um ritual disso, onde você passa as metas para o seu time. Quem aqui só tem meta no comercial e não tem meta em CS, não tem meta em marketing, não tem meta em RH, não tem meta em financeiro? Quem aqui só tem meta para o comercial? Honestos? Senti. Por que, gente? Por que a gente não bota meta para todo mundo? Quando eu crio um processo, eu crio com um porquê, um prazo, um responsável, uma meta, um recurso necessário, um exemplo e uma métrica. Me diz o que eu faço de marketing que não pode ter essas informações? O que eu faço de RH que não tem essas informações? Dei um objetivo para o meu RH, contratar uma pessoa vendedora. Estou com muito lead e preciso botar uma pessoa vendedora. E não dei uma meta para ela. Não dei um prazo. Não disse quanto de recurso ela tem. Será que você vai ter a pessoa vendedora quando você quer? Reflexiva. Pergunta reflexiva. Para aí. Reflexiva. Cara, piada de tiozão. Eu sou dindo, de 2 crianças ali. Eu tenho que fazer piada. É difícil, gente. É assim. Passagem para a direção. Eu tenho um ritual de passagem para a direção. Eles têm que saber o que está acontecendo no meu comercial. Eu faço um ritual com eles. Eu falo, sento com eles, explico, garanto. Coach. O que é um coach, gente? Você consegue. Vai lá. Não é esse tipo de coach que a gente faz. O coach que a gente faz aqui é o coach... Eu vou pegar a tua reunião, vou sentar com você e nós vamos analisar toda a tua reunião e vamos ver como a gente pode melhorar as tuas jogadas comerciais. É um ritual que a gente faz do gestor com a pessoa comercial que vai fazer esse processo. Onde a gente vai sentar juntos e vai analisar a tua reunião. Vai dar no máximo 3 pontos de melhoria para daí sim trabalhar teu time. Eu, como pessoa vendedora, peço coach o tempo todo. Me ajuda. Eu adoro ouvir o empreendedor classicão que chega e diz: quando eu cheguei aqui, era tudo mato. Aí eu pergunto: massa? Porra, que loucura, hein? O que tu registrou? O que tu fez? O que tu escreveu? Que rituais tu criou? Veja bem, então continua tudo mato. Se você não criou registro, se você não deixou legado, ainda é tudo mato. Crie registros, deixe registros de estudo. Campanha de fechamento. No coach, gente, um pequeno detalhe, o coach, eu sempre dou uma nota para o coach, mas nunca sou eu que dou, é a própria pessoa vendedora que ela dá uma nota para a reunião que ela executou. E aí, que número vocês têm da qualidade da reunião comercial de vocês, se vocês não fazem coach? Quais são os indicadores? Então, quando você pede para a pessoa vendedora dar uma nota, ela vai colocar a nota dela ali e você vai crescendo ou diminuindo ou vendo, e você pode acompanhar uma curva de crescimento. Normalmente, tu precisa explicar a reunião inteira, a pessoa... Morreu? Voltou. Aí tu vê se aquilo dali está colocado dentro da reunião, quanto a pessoa se considera. Quando é um time muito no começo... A pessoa se dá uma nota e é a única nota que vale. Mas eu também anoto uma nota
sem falar para essa pessoa, porque essa nota ela é referente a todo o time, é o quanto essa pessoa está do resto do time. Então, por exemplo, eu tenho um time de 5 pessoas vendedoras, eu dou uma nota para aquela reunião comercial de acordo com o resto. Quem é a minha melhor reunião comercial hoje? Você sabe me dizer quem é a melhor reunião comercial de vocês hoje? Quais são os critérios que vocês utilizam? Só fechamento? Aí vocês não olham o churn? Porque se tu tá olhando e diz que esse cara aqui fecha pra caceta, mas se ele tem a maior churn, será que ela é a melhor reunião comercial mesmo? Entendeu? Campanha de fechamento. Eu tenho um ritual de campanha de fechamento. Agora nós vamos entrar no mês terrível, novembro. Black Friday. Tem uma campanha de fechamento. E é a única do ano que a empresa montou. Uma campanha para acelerar negócio. Tem uma campanha todo mês, gente. A gente tem uma campanha todo mês. A nossa, ela é bandida. A nossa, ela é uma campanha de indicação. A gente só consegue uma condição se a pessoa nos indica alguém. Lá no fechamento. Lá no fechamento. Eu te dou desconto, mas você tem que me passar alguém para eu conversar também. Um lead. Pirâmide. Não é, gente. Não é pirâmide. Não é marketing multinível. É campanha de indicação. Mas não é, gente. Você faz uma reunião boa, você pega nas dores, você entende, você conhece. Cara, quem mais tu conhece que está se ferrando nisso? Me passa o contato, manda esse WhatsApp para a pessoa. Eu mando o WhatsApp para a pessoa, só copia e cola. E aí ele consegue me mandar essa indicação. Ou vocês vão ficar esperando a indicação vir do céu. Não, pô, teu processo comercial, teu vendedor, tua pessoa vendedora pode sim buscar indicação. Não quer dizer que na implementação eu não vou buscar, não quer dizer que no CS eu não vou buscar, mas ela vai ser ativa. Vai ser uma indicação ativa que eu vou coletar. One on one. Qual foi a última vez que você falou com o seu time de vendas sobre coisas que não poderiam entrar cobrança de meta, de resultado? One on one é um ritual fortíssimo, gente. Um ritual de conversa, de conhecer profundamente, de entender a realidade dessa pessoa. Vou contar um pequeno caso para vocês. Uma vendedora minha teve um problema terrível de família, terrível. E ela era minha top 2. Ela estava sempre entre primeiro e segundo lugar. E ela teve um problema terrível de família. E ela foi para o meu top 11. Quantidade de reuniões, mesma. Quantidade de atividades executadas, mesma. Quantidade de follow-ups, mesma. Fechamento, pior. A cabeça dela não estava no jogo. Aí se eu só olho o CRM, se eu só olho o dado seco, eu demito minha top 2. Não, dei prazo, esperei, depois eu demiti. Mentira, não demiti. Mentira. Mas eu dei o prazo para ela. Falei coisas que ela poderia. Eu sou uma empresa, gente, eu não sou psicólogo, eu não tenho esse poder. O que eu tenho é psicólogos dentro da empresa. Então vai lá, fala com os psicólogos, pô. Procura, faz isso e tal. Mas eu não posso me meter na família dessa pessoa. Mas tá lá, cara, eu tenho um indicador, eu boto um asterisco no resultado dela. Daqueles 3 meses dela lidando e processando toda aquela merda que aconteceu. Por que eu faço isso, gente? Por contratar um vendedor novo e treinar ele, vai levar pelo menos os meus 3 meses, eu dou essa chance para a minha pessoa de se arrumar. Não faz sentido, gente. Não é acreditar no time, não é acreditar nas pessoas que estão contigo. Eu acho que é. Análise. Perdidos. Por que eu estou perdendo? Por concorrente, por tempo, por dinheiro, por... Qual é a razão? Quais são os motivos de perda? Ai, cara, eu tenho 6 motivos de perda. Tenho, né, o que tem 6 e tem o que tem 60. Nunca tem alguém no meio termo. 6 ou 60. Motivo de perda, ele é uma análise. Por que você está perdendo? Ah, para o concorrente. Mas por quê? Procura, aprofunda. Ele tem um preço melhor, ele tem uma funcionalidade, ele conseguiu mostrar mais valor. Então entende aquilo e capacita teu time. O motivo de perda é o cara que vai te fazer coach. É o que vai te guiar para que tipo de treinamento tu vai ter que dar para o teu time. Ou posicionamento de produto, ou marketing, ou sei lá. Origem por conversão. Qual é a origem que está me trazendo mais grana, mais resultado, mais dinheiro? Fácil. Onde é que eu vou botar dinheiro, cara? Vou botar dinheiro em quem está me trazendo mais dinheiro. Querem um spoiler? É indicação. É indicação. Porque a conversão é absurda.
E aí te pergunto, por que não tem mais origem por conversão, né? Ou seja, teve 10 indicações esse mês, fechei 1000 vendas, teve só 10 indicações, mas a taxa de conversão da indicação é tipo 70%. A outra é 30%. Potencializa indicação, porra. Crie métodos de ter mais indicação. Origem por conversão, não é só origem. Ai, quantas vendas vieram do Google? Ai, veio 400. Nossa, que máximo. Quanto a gente gastou? Quantos leads a gente falou? A conversão é boa? Porra, não. Aí não adianta. Passo a passo da interação comercial. Eu sempre monitoro se a minha interação comercial mudou. Essa reunião, essas reações estão acontecendo como eu preciso que aconteçam? Se elas não estão, se ela mudou, se ela melhorou, se ela piorou, eu vou entender para conseguir posicionar e garantir que eu melhorei esse processo. Tempo de negociação. Como é que eu diminuo o tempo de negociação? Ontem o Eduardo Correia falou sobre venda para enterprise. Ele não deu uma dica que eu faço. Eu faço uma venda para enterprise, eu manjo da enterprise. Ele falou sobre a comissão de compra. Ele falou sobre, quem não viu, perdeu, mas ele falou sobre, esses caras eles têm um comitê de compra. São várias pessoas numa venda enterprise. Massa, eu divido eles, eu não deixo eles junto. Eu mando cada um para um vendedor diferente. Porque numa venda enterprise eu tenho vários sponsors, vários patrocinadores, várias pessoas que precisam. Eu não faço uma call. Entrei na call, entra 10 pessoas do outro lado. E eu ali sozinho. Eu estou ferrado? O que eu faço? Qual que é o teu cargo? De onde é que tu é? Tu é do marketing? Vai para esse link aqui. E eu deixo uma outra pessoa vendedora separada para lidar só com venda de marketing. E mostrar só aquela característica. Depois eles se juntam e aí tem uma pressão social. Depois eles voltam para a call dizendo, nossa, para nós faz muito sentido. E aí o grande sim fica ali, já tem um pequeno sim. Volta marketing, volta comercial, volta. E aí eu vendo. Então eu consigo, dividindo o meu processo, dividindo os meus vendedores, fazendo uma multi-reunião, eu consigo ter um resultado muito mais rápido. Como é que eu medi isso? Olhando para o meu tempo de negociação. Eu queria vender para mais key accounts, mas o tempo de negociação era muito longo. E eu gosto de dinheiro hoje. Eu quero caixa agora. Eu não quero ter que esperar. Então eu vou acelerar essa caralha. Eu botei uma cláusula isca no meu contrato para key account. A cláusula isca é uma cláusula muito bizarra. Só para o advogado dele simplesmente... Não, essa cláusula aqui não pode. Tá, mas se eu tirar ela, tu assina? Assino. Eu tiro ela. Ela está ali só para ser tirada. Só para o advogado falar, fiz meu trabalho. Várias técnicas para vender para esse cara, para acelerar o negócio. Se ele deixar aquela cláusula... Bom, eu sou o dono da empresa dele agora. Churn por vendedor, já expliquei. Se eu não olhar para o churn por vendedor, eu estou tendo um vendedor que vende expectativa errada. Dores conversoras, por que as pessoas compram de mim? O que faz as pessoas comprarem meu produto agora? Gestão de descontos, senão estou fodido, não tenho dinheiro, não consigo crescer, não tenho controle disso, estou ferrado. Gestão entre áreas, como é que está a tratativa entre áreas? Marketing, venda, CS, prospecção, é tudo uma coisa só. Haja como tal. BO pessoal, cadê os BO do meu time? Isso eu descubro no one-on-one. Férias. Meu mercado é sazonal. Aí tu vai ver, ele sempre dá férias para todo mundo no mesmo período. Nunca teve ninguém trabalhando comercial e ele disse que é sazonal. Nunca fez o teste. Eu já vi isso tanto. Desenho de meta individual. Toda pessoa tem uma meta na minha empresa. Legal, empresa nascida do comercial acaba gerando isso. E todo mundo é apaixonado por meta. E PDI, plano de desenvolvimento individual. Eu sei para onde todas as pessoas do meu time querem ir, aonde elas querem chegar, o que elas querem que aconteça. O truque disso, gente, é registro. Tudo é registro, eu registro tudo. Eu tenho vídeo explicando, eu tenho texto explicando, eu tenho processo explicando, eu tenho tudo escrito. Eu vou fazer um evento, eu descrevo o que é o evento, qual a estratégia, qual o uniforme cada dia, qual hotel, qual que é o rolê, o que tem no teu bolso, tudo. Registro tudo. Mas Caio, o trabalho de registrar é um só, depois é só editar e ir melhorando o processo. Se você não tem legado, se você não tem registro, você não tem passado, você se ferra, cara. Como é que você vai aprender com seus erros, se você nunca registrou nada? Então, ter este cuidado. Aqui, dicas finais, copia a metodologia da Apple, Direct Responsible Individual, sempre tem uma pessoa responsável para fazer as coisas pelo teu time.
Não adianta somente criar processos, crie cultura. A pessoa tem que ter cultura de fazer aquilo ali, melhorar o processo, ficar inquieta. Quem não deixa legado não aprende de verdade. Todas as áreas têm que saber as áreas de todo mundo sabe o que todo mundo faz. Eu acredito muito nisso, na transparência e na verticalização, na horizontalização. Todo mundo ali sabe o que é. Tem os líderes, tem hierarquia? Claro que tem, mas todo mundo sabe o que precisa para se tornar líder. São áreas diferentes, mas é uma empresa só. Eu monto tudo isso no Miro, tá, gente? Aquele slidezinho ali embaixo é um Miro para mostrar. E se vocês me permitirem fazer 10 segundos de jabá, ano que vem, gente, a gente vai lançar uma maneira diferente de fazer as reuniões comerciais de vocês. Quem quiser saber do que eu estou falando, quem quiser saber o que é isso, entra lá, rudino.com. É uma coisa para revolucionar aí as reuniões comerciais Inside Sales. Então, se você faz reunião comercial Inside Sales, me deixa o teu leadzinho lá, e eu prometo que eu não vou incomodar muito vocês, só vou avisar quando lançar e querer fazer uma apresentação para vocês disso tudo. Gente, quem quiser falar comigo, fica à vontade para me adicionar nas redes sociais. Eu nunca posto nada, mas vou tentar mudar isso. Quem quiser esses slides, eu sei que vocês tiraram bastante foto, mas quem quiser esses slides, manda no @redmug.com.br, manda um oizinho para a gente lá dizendo, eu quero os slides do CRM Summit, e eu mando para vocês pelo Insta, beleza? Muito obrigado, CRM Summit!